Olá a todos, eu espero que estejam todos bem. Este vídeo então é sobre a análise de variância de um fator de amostras independentes, isto é, os indivíduos que pertencem a um grupo são diferentes do indivíduo que pertencem ao grupo 2, que são diferentes dos indivíduos que pertencem ao grupo 3, etc. Todas estas noções que eu acabei de falar vão ser apresentadas durante o PowerPoint, que eu vou começar então a minha apresentação. Então, como eu tinha dito, portanto, este PowerPoint fala essencialmente sobre a ANOVA de um fator de amostras independentes e, de certa maneira, então, vamos falar de várias noções relacionadas com a ANOVA. Portanto, a análise de variância, muitas vezes é designada por ANOVA, é uma técnica estatística que permite testar se a média mediana proporção de uma variável dependente é idêntica em dois ou mais grupos. A ANOVA permite, então, a comparação de dois ou mais grupos e, essencialmente, podemos utilizar uma ANOVA mesmo quando nós só temos dois grupos, mas quando se pretende apenas comparar dois grupos, há uma tendência para utilizar os testes mais clássicos, como o teste TED-Student, ou as suas versões não paramétricas, como o teste Woodman-Whitney, o teste Wilcoxon, etc. No entanto, nós vamos ver isso neste PowerPoint, os resultados da ANOVA são equivalentes aos resultados do teste TED-Student. Geralmente os grupos são agrupados num fator, portanto fala-se da ANOVA por fator, portanto a ANOVA de um fator ou ANOVAs de dois fatores ou mais, e muitas vezes então os grupos são designados por níveis do fator. Portanto, este fator é uma variável categórica e que tem então vários níveis e esses níveis então dão-se o nome de grupos muitas vezes. A variável dependente é a variável medida no estudo, portanto é a variável que de facto nós estamos a recolher nos diferentes grupos. A variável dependente pode ser quantitativa, ordinal, nominal, binária, enquanto os fatores são variáveis categóricas. Vamos ver já um primeiro exemplo sobre um estudo sobre o colesterol. O colesterol pode ser classificado, os níveis mais usuais de classificação do colesterol é se for acima de 240 mg por decilitro é considerado como alto risco, entre 200 e 239 é classificado como limiar de alto risco, menor que 200 era aquilo que seria o nosso objetivo. Vamos supor que nós tínhamos realizado o seguinte desenho experimental para o tratamento do colesterol total em pacientes com valores superiores a 240. Os indivíduos foram divididos em 4 grupos e foi administrado um fármaco diferente. O fármaco A, o placebo, que funciona como o grupo de controle, o fármaco B, que é o fármaco existente 1, o fármaco C, o fármaco existente 2, e vamos supor que o fármaco D era um novo fármaco. No final do tratamento, mediu-se o valor do colesterol. Pretende-se demonstrar que o valor do colesterol médio é idêntico nos 4 grupos. Reparem então que neste caso a técnica estatística que nós iríamos utilizar é uma ANOVA, porque estamos a comparar mais de 2 grupos, estamos a comparar neste caso 4 grupos. O fator seria o fármaco e teria 4 níveis ou 4 grupos. Atenção, porque é que não podemos dizer que esta é uma ANOVA com 4 fatores? Porque se fosse uma ANOVA com 4 fatores, quais eram os níveis associados a cada um dos fatores? E nós não iríamos conseguir indicar nenhum nível. E, portanto, era uma pista logo para nós a dizer que a ANOVA não podia ser uma ANOVA de 4 fatores. Neste caso, então, cada fator terá no mínimo pelo menos 2 níveis. Neste caso, então, o fator é aquilo que é comum a todos os grupos, e neste caso a todos os grupos que foi administrado foi o fármaco, e portanto o fator vai ser designado por fármaco. O nome do fator não é único, e nós, dependendo do analista em causa, poderia haver sinónimos diferentes para este nome de fator. Portanto, o fator não é obrigatório que seja igual para toda a gente, mas os níveis associados a este fator serão iguais para todos os analistas que estarão a estudar este caso. A utilização do grupo do controle placebo permite testar a eficácia de outros fármacos em relação a este grupo. Portanto, o grupo placebo, como vocês sabem, é o grupo que de facto não tem nenhuma substância ativa e, portanto, em princípio é o grupo que não vai sofrer alterações. A variável dependente ou variável medida foi o valor do colesterol no final do tratamento.
Os sujeitos da experiência foram divididos pelos níveis de fator, ou seja, os sujeitos que estão no grupo 1 são diferentes do grupo 2, que são diferentes do grupo 3, são diferentes do grupo 4 e por isso chama-se então uma ANOVA de um fator fármaco de amostras independentes. Amostras independentes então porque os sujeitos que estão em cada grupo são diferentes. Se os sujeitos da experiência fossem todos os mesmos, então estaríamos numa ANOVA de um fator de medidas repetidas. Se houver um segundo fator, como por exemplo o género masculino versus feminino, então estaremos a falar de uma ANOVA de dois fatores de amostras independentes. Ou então podemos ter uma ANOVA de dois fatores de medidas repetidas, ou então ainda podemos ter uma ANOVA de dois fatores mista, que é um fator de amostras independentes e um fator de medidas repetidas. Podemos ter covariáveis, que são variáveis diferentes da variável dependente, mas que podem influenciar o seu resultado. Se tivermos então esse tipo de covariáveis, então estaremos não numa ANOVA, mas estaríamos numa ANCOVA, que pode ter um ou mais fatores. Por exemplo, se a média das idades ou a proporção dos sexos dos participantes fossem diferentes, de grupo para grupo, então estas variáveis poderiam ser candidatas a serem covariáveis. De outra forma, se um dos grupos fosse constituído só por pessoas com mais de 65 anos, os resultados da experiência podiam depender não só do fármaco, mas também de estarmos a tratar de uma população ou de um grupo que tinha mais do que 65 anos. Ou seja, a idade poderia estar a contaminar os resultados. E a Mankova o que ela faz é tentar retirar o efeito da idade na variável dependente. Podemos estar a falar de uma ANOVA de efeitos, de uma ANOVA de efeitos fixos, se o investigador fixar ou escolher os níveis do fator a priori. Isto é, o investigador escolheu que um dos grupos seria para o placebo, que um dos grupos seria para o fármaco X, que o outro seria para o fármaco Y e que finalmente o fármaco D, o último grupo, seria o novo fármaco. Portanto, aí, de certa maneira, os níveis de fatores não foram escolhidos aleatoriamente. E, portanto, quando isso não acontece, a gente chama de efeitos fixos. Portanto, neste caso, então, os níveis do fator são fixos. Se o investigador escolher de uma forma aleatória, então teremos uma ANOVA de efeitos aleatórios. Por exemplo, nós sabemos que a temperatura influencia muitas vezes o número de bactérias numa determinada solução. Se eu escolher aleatoriamente três temperaturas representativas, uma no intervalo 0,10, uma no segundo intervalo 11,30 e uma terceira no intervalo 31,45, neste caso, os níveis desse fator foram escolhidos aleatoriamente, como por exemplo 5 graus, 16 graus, 37 graus, etc. A grande vantagem deste tipo de ANOVA é que depois nós podemos generalizar os resultados para dentro daquele intervalo de temperaturas. Ou seja, aquele valor de 5 graus será o valor representativo de qualquer temperatura entre os 0 e os 10. Em muitas experiências não é possível, de certa maneira, testar para todas as temperaturas, ver o resultado para todas as temperaturas. E, portanto, muitas vezes somos obrigados, de certa maneira, a fixar um valor de temperatura e, portanto, este seria um método que iria nos garantir que os níveis do fator não foram escolhidos pelo investigador, mas sim de uma forma aleatória. Finalmente, se o número de sujeitos for igual, se o número de sujeitos for igual em todos os níveis de fator, então designa-se por uma ANOVA equilibrada, ou dito muitas vezes como planeamento equilibrado. Caso contrário, diz-se uma ANOVA não equilibrada. Portanto, isto é, se os indivíduos que estiverem em cada um dos grupos forem basicamente todos iguais, o número deles for muito idêntico, então teremos uma ANOVA equilibrada. Como uma primeira observação, é sempre preferível uma ANOVA equilibrada do ponto de vista estatístico, porque o volume de informação é o mesmo em cada um dos grupos. Se for uma ANOVA desequilibrada, então um dos grupos poderíamos ter muito mais informação do que noutro, e isso, a consequência disso, podíamos ter então diferentes variabilidades em cada um dos grupos, e portanto, do ponto de vista estatístico, iríamos ter mais problemas na análise. Então vamos considerar uma ANOVA de um fator equilibrada e de efeitos fixos com G grupos ou níveis. E cada grupo tem N observações.
O número total de observações é dado então pelo valor deste n grande, que não é mais do que o produto do número de grupos por o número de sujeitos que estão em cada um do grupo. Matematicamente, uma ANOVA pode ser descrita desta forma. Nós temos a variável dependente, que vai ser, de certa maneira, modelada à custa da média de cada um dos grupos, mais um erro aleatório que tem, então, uma distribuição normal de média zero e variância constante. Como estava a dizer, μi representa a média de cada um dos grupos, o G representa o número de grupos e o NI representa o número de sujeitos de cada grupo I. A ANOVA pode ser reescrita de uma outra forma, em que, de certa maneira, em vez de trabalhar com os miús, vamos trabalhar com o efeito específico em cada um dos grupos. Então, como é que se faz isso? Acrescentamos um valor de μ, que vai representar a média que é comum a todos os grupos, e depois retiramos também o valor da média, para, de certa maneira, não alterar o valor da experiência. Então, de certa maneira, nós podemos apresentar agora um tau I, que vai ser a diferença entre a média do grupo específico I menos a média geral de todos os grupos, ou média comum de todos os grupos. Como estamos a falar de uma ANOVA de efeitos fixos, nós vamos ter que acrescentar esta seguinte restrição. A soma de todos os efeitos tem que ser nula. Nós vamos ver que isto é uma espécie de contrastes, como vamos ver mais à frente nestes slides. Mas para a ANOVA de efeitos fixos ter solução analítica, se é possível calcular o valor da ANOVA, temos que impor esta restrição ao modelo, que é então a soma de todos os efeitos tem que ser igual a zero. E portanto, como eu tinha dito, qualquer experiência aleatória tem um determinado erro. Outros nomes que nós podemos utilizar para o erro são os resíduos, que é a diferença entre o valor observado e o valor estimado. E estes resíduos, então, ou erros, têm uma distribuição normal de média zero, variância constante. Neste caso, então, se os resíduos tiverem, então, uma distribuição normal, quer dizer, então, que a variável y também vai ter uma distribuição normal, em que o valor médio vai ser dado pela média comum mais a média dos efeitos, e o valor da variância vai ser igual à variância dos resíduos. Isto vai ser importante porque muitas vezes, na maior parte das vezes, numa ANOVA, nós queremos estimar a variância da variável dependente, e então a variância da variável dependente numa ANOVA de efeitos fixos vai ser igual à variância dos resíduos. Portanto, a ANOVA de um fator de testing H0 se todos os grupos são iguais, e dá uma hipótese alternativa se existe pelo menos um grupo que é diferente de todos os outros. Este gráfico que está aqui mostra bem o que é uma ANOVA. Uma ANOVA, nós vamos ter dois tipos de variação. Vamos ter a variação entre as amostras, ou seja, a distância que vai de cada média de cada um dos grupos à média que é comum a todos os grupos, portanto representado por estas setas que estão aqui. E vamos ter um segundo foco de variação, que é a variação dentro das amostras, que muitas vezes então aparece como nas tabelas das ANOVAs como o erro. Portanto, uma ANOVA vai ser um rácio entre dois tipos de variação, entre amostras e variação dentro das amostras. Cada um destes grupos vai ter uma variação específica e, portanto, tudo isto vai ser contabilizado no modelo da ANOVA. Por exemplo, neste caso, se este fosse o nosso resultado, nós iríamos dizer que muito provavelmente iríamos rejeitar H0. Porquê? Porque existe pelo menos um grupo, neste caso um U3, que tem um valor médio diferente dos outros dois grupos e, portanto, isto é necessário, é uma condição necessária para então rejeitarmos, é uma condição suficiente para rejeitarmos então o valor da H0. Portanto, quando a gente rejeita H0, não quer dizer que todos os grupos são diferentes. Isso é um erro muito comum no início de uma análise tipo ANOVA, quando o analista não tem experiência nesta técnica, é que pensar que o valor da hipótese alternativa quer dizer então que todos os grupos são diferentes. Não é isso que é dito. O que é dito é que existe pelo menos um grupo que é diferente. Depois vamos ver técnicas
que permitem estabelecer quantos grupos são idênticos entre si e quais são os grupos que são diferentes entre si. E, portanto, de certa maneira, os dados podem ser apresentados num formato wide. Portanto, eu apresentei aqui os dados em formato wide, ou seja, em formato por coluna. Reparem que os grupos não precisam de ter todos a mesma dimensão, portanto, mas é óbvio que se espera que quanto mais próximas sejam as dimensões dos grupos, melhor é o resultado da ANOVA, mais preciso é o resultado da ANOVA, mais o parâmetro da potência da ANOVA é superior. Mas geralmente teremos que transformar os dados num formato wide para um formato long. E, portanto, num formato long, quais são as diferenças para um formato wide? Temos uma coluna para o sujeito, vou reescrever aqui todos os sujeitos que pertencem aos diferentes grupos. Tem uma coluna para o grupo, onde digo que o sujeito 1 pertence ao grupo 1, o sujeito N1 mais 1 pertence ao grupo 2, e finalmente então no grupo G vai ser o sujeito N1 mais N2 mais o último grupo mais 1. Finalmente, na última coluna tem então a variável dependente. E portanto este é o formato geral dos dados que tem que estar antes de começarmos uma análise de uma análise de variância. Portanto, nos softwares tipo R ou SPSS, os ficheiros têm que estar apresentados num formato long. Para realizar a inferência estatística, então, nós podemos utilizar das duas formas, ou dizemos que que a média dos grupos são todos iguais entre si, ou então dizemos então que a média dos efeitos é igual a zero. Portanto, a média dos efeitos dos diferentes grupos é igual a zero. Quer dizer então que não existe efeito. Se não existe efeito, quer dizer então que as médias são todas iguais. A hipótese alternativa é sempre então existe pelo menos um efeito, a média de um dos efeitos, que é diferente de zero para então de 1, de 2 até o número guia, que representa o número total de grupos que nós temos na nossa experiência. Geralmente a tabela da ANOVA costuma ser apresentada, os resultados de uma ANOVA costumam ser apresentados numa tabela deste género, em que nós temos aqui a fonte de variação, portanto a variação entre grupos e a variação dentro de cada um dos grupos. Ok? Depois é feita a soma dos quadrados, muitas vezes designado por SS, sum of squares. Temos os graus de liberdade, temos os quadrados médios, mean squares, e depois temos então o valor do F0, que é então o valor da estatística do teste. E portanto, de certa maneira, a soma dos quadrados dá-nos uma indicação da variabilidade que está associada aos grupos. A soma dos quadrados dos resíduos dá-nos a indicação de como é que está a variabilidade relacionada à variação dentro dos grupos. Os graus de liberdade será sempre da forma G-1 para os grupos, e neste caso aqui seria então a dimensão da amostra menos o número de grupos, a dimensão da amostra total, menos o número de grupos a ser estudado. Os quadrados médios são facilmente calculados, fazendo a divisão da soma dos quadrados pelos seus graus de liberdade correspondentes. Finalmente, o valor da estatística do teste vai ser então o rácio entre estes dois tipos de variabilidade, a variação entre grupos e a variação dentro de cada um dos grupos. Podemos calcular o total, e o total vai ser simplesmente a soma das linhas correspondentes. O p-value vai ser então a probabilidade do valor da minha distribuição F ser superior ao valor da estatística do teste sobre H0. E portanto, então, este é o esquema geral de uma ANOVA, e portanto, a partir do p-value podemos dizer que se vamos ou não rejeitar H0. Se os grupos todos tiverem a mesma dimensão, as fórmulas tornam-se mais simpáticas e podemos então dizer que aquele resultado da soma dos elementos de cada um dos grupos, menos o número de grupos, simplesmente é o número de grupos a multiplicar por n menos 1. Não se esqueçam que este n que está aqui é o número de indivíduos associados a cada um dos grupos. Como eles são todos iguais, então o n
é igual em todos os grupos. A soma dos quadrados é dada por esta fórmula, que é a diferença entre o valor observado ou valor medido menos a média geral, a média de todas as observações. A soma de quadrados dos grupos vai ser dada então pela média, vai ser o produto da média, vai ser a soma dos valores da média correspondente a cada um dos grupos e menos o valor da média geral. Portanto, o y barra i ponto representa a média das observações de cada grupo e, finalmente, a soma dos quadrados dos resíduos vai ser feita com base na diferença entre as observações medidas, entre o valor medido, menos a média obtida para cada um dos grupos ao quadrado. E, portanto, de certa maneira, então, podemos calcular assim, através destes valores, podemos preencher aquela tabela da ANOVA. Uma coisa importante é calcular os seus valores esperados. Portanto, os seus valores esperados dão-nos uma indicação, de certa maneira, sobre o valor da variabilidade que está associada a cada um das componentes de uma ANOVA. E sabemos então que o valor esperado da soma dos quadrados dos grupos é dado por esta expressão que está aqui, e o seu valor esperado é dado então da soma dos quadrados dos resíduos é dado por esta relação que está aqui indicada. Finalmente, nós podemos trabalhar no valor esperado da soma dos quadrados ou podemos trabalhar no valor esperado da média dos quadrados. E então vemos que a média dos quadrados dos grupos vai ser dado por esta relação que está aqui e neste caso então verificamos que o valor esperado da média dos quadrados dos resíduos é igual a sigma quadrado. Portanto, este sigma quadrado vai dar-nos a indicação de qual é a variabilidade associada então aos resíduos. E portanto, com este resultado que eu acabei de apresentar, é possível estimar o valor da variância dos resíduos a partir de uma ANOVA. Basta então saber qual é o valor que está na média dos quadrados dos resíduos. Sobre H0, sabemos então que os efeitos são todos nulos e quando isso acontece, então o valor esperado da média dos quadrados dos grupos fica igual ao valor esperado da média dos quadrados dos resíduos. Podem ver isso no slide anterior. Se todos os efeitos forem nulos, ou seja, se todos os efeitos forem iguais a zero, tudo isto fica igual a zero, então mostra-se claramente que os dois valores esperados vão ter o mesmo valor. Mas isto só pode ser feito se não se rejeitar H0. Se rejeitar H0, então não é possível fazer esta relação que está aqui. Se a dimensão da amostra for idêntica, a forma torna-se um bocadinho mais fácil de perceber e fica simplesmente então que o valor esperado da média dos quadrados dos grupos vai ser dado por esta relação que está aqui, tendo em conta que o n que é a dimensão de cada um dos grupos, é idêntico para eles todos. Finalmente, podemos então provar que o valor da variância dos efeitos podia ser dado por uma relação deste género, mas como neste caso, como os efeitos são fixos, não vale a pena fazer este cálculo. Eu apenas apresento este resultado porque este resultado vai ser muito importante para o caso de uma ANOVA de efeitos aleatórios, como depois vamos ver nos slides a seguir. Portanto, do ponto de vista de estimadores, as fórmulas podem ser deduzidas, são utilizadas, são estas que estão aqui apresentadas. Podemos encontrar estas fórmulas basicamente em quase todos os livros de estatística matemática, ou livros de estatística mais ligados, mais relacionados com a área da matemática, e nos graus, os graus de liberdade, a partição dos graus de liberdade, nós temos aqui, seria os graus de liberdade total, em que o n representa então o valor total da minha dimensão total da amostra, menos 1, que é dividido então pelos graus de liberdade associados ao fator grupo e pelos graus de liberdade associados ao fator dos resíduos. Numa ANOVA balanceada, então, podemos, de certa maneira, apresentar esta tabela que está aqui.
Portanto, no fator A temos então Gue menos 1, para os resíduos Gue vezes N-1, e a soma deles vai dar então aqui o valor do total, e podemos escrever a tabela da ANOVA em termos de valores esperados da média dos quadrados. Isto vai ser, eu estou a apresentar esta parte porque quando falarmos de situações de ANOVAs de efeitos aleatórios, vamos ver que os valores esperados, as fórmulas dos valores esperados vão mudar e essencialmente essa mudança é o que de certa maneira separa uma ANOVA de efeitos fixos de uma ANOVA de efeitos aleatórios. Portanto, finalmente, sobre H0, se nós fôssemos calcular cada uma das componentes, tinha uma distribuição Q quadrado. Como eu tinha dito, uma ANOVA é um rácio destas duas quantidades e, portanto, é um rácio entre dois Q quadrados que vai dar então uma distribuição F. Em termos de valores esperados, podemos chegar a esta relação que está aqui. Se os efeitos forem todos nulos, ou seja, se esta componente for igual a zero, então o F é igual a 1. E isto é uma coisa interessante de se mostrar aos alunos, porque muitas vezes não é preciso calcular, não é preciso saber o valor exato do p-value, mas eu muitas vezes, olhando para o valor do F, eu sei logo se o valor do p-value vai ser grande ou vai ser muito pequenino. Se o valor for próximo de 1, se o valor do F for próximo de 1, então o valor do p-value vai ser muito, muito elevado. E, portanto, a probabilidade de rejeitar H0 será muito baixa. Finalmente, aquela soma dos quadrados que eu apresentei nas tabelas da ANOVA podem ser calculados de três maneiras diferentes. Temos a soma de quadrados tipo 1, soma de quadrados tipo 2, soma dos quadrados tipo 3. A soma dos quadrados tipo 1 e tipo 2 são apropriadas quando nós estamos a falar de planeamentos equilibrados. Ou seja, todos os tratamentos possíveis estão presentes e todas as amostras têm a mesma dimensão. Geralmente a soma dos quadrados tipo 3 é mais genérica e pode ser utilizado quando os grupos tenham dimensões diferentes. Por exemplo, o SPSS utiliza por definição, no cálculo da ANOVA, utiliza a soma dos quadrados tipo 3. Queria então fazer esta observação muito importante. Quando estamos num planeamento equilibrado, qualquer que seja a soma dos quadrados, os resultados vão ser sempre os mesmos. Claro que quando começamos a falar da ANOVA de dois ou mais fatores, a soma dos quadrados, a escolha da soma dos quadrados tipo 1, tipo 2 ou tipo 3, vai influenciar a ordem de entrada dos fatores para o cálculo daqueles somatórios que eu apresentei. E quando isso acontecer, então, sim, vamos ter que ter muita atenção a qual é a soma dos quadrados que nós estamos a calcular. Porque dependendo da soma dos quadrados tipo 1, tipo 2 ou tipo 3, numa ANOVA de 2 ou mais fatores, principalmente se não for equilibrada, então podemos ter resultados muito diferentes a nível de inferência estatística. Só para dar o último exemplo, no software R, geralmente o que está por default é a soma dos quadrados tipo 1, enquanto no SPSS é a soma dos quadrados tipo 3. Portanto, chamo a atenção para quem utiliza os dois softwares, para ter muita atenção a esta situação, que de facto podem ter resultados diferentes dependendo do tipo de software que estão a utilizar. Essencialmente é porque a soma dos quadrados que vocês estão a utilizar é diferente. Se vocês utilizarem a mesma soma dos quadrados em ambos os softwares, é óbvio, como é óbvio, o resultado vai ser completamente idêntico. Então vamos voltar ao exemplo do colesterol. Vemos aqui, geralmente eu começo, a estatística descritiva tem sempre um papel muito, muito, muito importante, porque permite vermos, termos uma ideia de como é que os dados estão distribuídos pelos grupos e, de certa maneira, permite não estar completamente dependente do resultado que a ANOVA apresentar. Isto de outra maneira, portanto, eu utilizo muitas vezes o resultado da ANOVA para justificar, entre aspas, de uma forma objetiva, aquilo que do ponto de vista estatístico da estatística descritiva eu consegui observar. Portanto, vemos aqui que, do ponto de vista de análise, que o grupo do placebo, o valor do colesterol no final da experiência, o valor da mediana está ligeiramente abaixo dos 280. Vejo que quem esteve nos grupos dos fármacos existentes,
que o valor, do colesterol anda à volta, nunca num dos casos, o valor da mediana 220, o outro anda à volta do valor 200. Vemos que as caixas de bigodes aqui têm alguma sobreposição entre as caixas, portanto, muito provavelmente não há diferenças significativas entre o fármaco B e o fármaco C. E finalmente vemos que o novo fármaco produz então um valor de colesterol, então os valores andam ali à volta da valor da mediana, à volta de 180. Vemos também que a caixa de bigodes do novo fármaco não tem nenhuma parte em comum com nenhuma das outras e, portanto, provavelmente o novo fármaco irá ter um efeito diferente dos outros todos. Portanto, aqui, neste resumindo, parece que é uma nova que vai nos mostrar 3 efeitos diferentes. O efeito placebo, destacado sozinho, o efeito comum entre o fármaco B e o fármaco C e, finalmente, um terceiro efeito em que vai ser representado pelo novo fármaco. E, portanto, só na análise estatística descritiva, parece-me que estes serão os resultados que nós vamos obter. E, portanto, eu agora vou utilizar a parte inferencial para comprovar se o meu raciocínio feito aqui está correto ou não, e para depois termos, se estiver correto, ótimo, se não estiver, temos que perceber o porquê que na nossa análise, o que é que falhou na nossa análise da estatística descritiva ou na parte da inferência. Eu estou a apresentar aqui os resultados da tabela da ANOVA do tipo 1 e da ANOVA do tipo 3. Vocês podem ver então, na ANOVA tipo 1, o X1 factor representa os grupos, enquanto os resíduos representam então a variação entre os grupos. Os graus de liberdade, é sempre importante observar os graus de liberdade, portanto, aqui são 3, porque eram 4 grupos, e aqui os 116 é porque eram 30 indivíduos em cada grupo, vezes 4, 120, porque eram 4 grupos, e então aqui vai ser um valor total menos o número de grupos analisado, portanto vai ser 120 menos 4, que dá então o valor 116. Do ponto de vista, do ponto de vista inferencial, vejo que aqui tem a variação dos grupos, o valor do F não é mais do que a divisão destes dois, e o resultado é estatisticamente significativo. Quer dizer que existe pelo menos um dos grupos que é diferente dos restantes. Numa ANOVA tipo 3, a linha do intercepto, para já nós não vamos analisar, não tem assim, para já, para nós, não tem um significado muito relevante nesta fase. Mas temos aqui então, vocês podem ver que os valores que são apresentados para o fator e para o seu erro são exatamente os mesmos valores que são apresentados na ANOVA pela soma dos contratos tipo 1. Portanto, em ambos os casos o resultado é idêntico, em ambos os casos como o p-value é menor que 0,05, que é o valor máximo do nível de significância que eu estou disposto a cometer, portanto um valor fixo pelo investigador, logo rejeita-se H0, quer dizer então que existe pelo menos um fármaco cujo valor médio do colesterol é diferente dos restantes. Então, como eu tinha dito anteriormente, estes resultados da ANOVA só são possíveis porque eu tenho que impor uma restrição ao modelo e a dizer então que a soma dos seus efeitos é igual a 0. E portanto, o próximo passo é estimar então o valor do desvio padrão dos erros. Utilizando aqui a tabela, eu vou calcular então o valor, posso fazer ou utilizar este valor que está aqui a dividir pelos graus de liberdade, ou simplesmente calcular a raiz quadrada deste valor que está aqui, e então vejo que o desvio padrão dos erros ou dos resíduos é dado por uma estimativa desse valor, é dado pelo valor 15,37. O próximo passo a seguir tem a ver com a qualidade do modelo apresentado, que muitas vezes é avaliado pelo valor do R quadrado, que é a proporção de variabilidade explicada pela ANOVA. O valor do R quadrado não é mais do que um rácio entre a soma dos quadrados dos grupos sobre o valor do total, e então dá um valor cerca de 0,77, ou seja, 77,4% da variabilidade é explicada pelo modelo proposto da ANOVA, para aquele modelo que nós vimos. A ANOVA explica cerca
de 77,4% da variabilidade. Geralmente em amostras independentes aparece um outro coeficiente que é o R² ajustado, que tem sempre um valor ligeiramente inferior ao R² e prova-se do ponto de vista estatístico que este valor é mais próximo, é um melhor estimador da proporção de variabilidade existente explicada pelo modelo. Então a gente chama a este valor a proporção ajustada do modelo. Como comentário geral, o valor do R² é um valor bastante aceitável, portanto explica bastante, portanto a ANOVA que nós estamos a utilizar explica bastante a variabilidade existente nos dados e portanto é um resultado que é bastante interessante. Finalmente, o terceiro passo tem a ver então com os pressupostos da ANOVA, e os pressupostos da ANOVA implicam então mostrar que aquele erro que nós vimos no nosso modelo, que os resíduos têm distribuição normal e têm variância constante. Podemos utilizar os testes de normalidade KPS ou SW, ou então no R ainda temos um teste que é o Jarque-Bera, que ainda pode ser utilizado para avaliar se os resíduos têm distribuição normal. O teste KPS, eu estou a ter alguns problemas no R com o teste KPS, porque os resultados não são coincidentes com o SPSS. Portanto, estou com algumas dúvidas nos resultados que aparecem no teste do Kolmogorov-Semenov no R. Vou utilizar então muito mais o teste Shapiro-Wilk e o teste Jarque-Bera. Chama a atenção que estes testes, os testes da normalidade ou os testes de ajustamento da normalidade, não são muito bons para quando a dimensão da amostra é muito grande. O que é uma dimensão da amostra muito grande? Não há nenhum valor científico que indique isso. Empiricamente são valores superiores a 80, uma dimensão superior a 80, uma dimensão superior a 100, muitas vezes uma dimensão superior a 60. Então considera-se nesses casos que a dimensão da amostra já é bastante grande e não é aconselhado utilizar os testes da normalidade. Porquê? Porque quanto maior for a dimensão da amostra, maior eles têm a tendência de rejeitar H0. E mesmo em situações em que nós geramos dados com distribuição normal, se a dimensão da amostra for superior a 100 ou 80, então prova-se que este teste vai indicar que os dados não têm distribuição normal, mesmo sabendo nós, porque fomos nós que geramos, que os dados têm distribuição normal. E, portanto, a alternativa é a construção dos KK-plots. Vou fazer uma observação que tem uma certa relevância na prática, que diz o seguinte: uma ANOVA paramétrica, portanto uma ANOVA cujos pressupostos estão verificados, é robusta à violação da normalidade desde que o desvio seja pequeno. Principalmente numa ANOVA de planeamento equilibrado. O que é que quer dizer um desvio pequeno? Por exemplo, vamos supor que eu calculei o teste Shapiro-Wilk e o valor do pi-value era 0,04. É menor que 0,05, logo rejeita H0. Iria dizer que os resíduos não têm uma distribuição normal. Mas 0,04 pode ser considerado um pequeno desvio em relação ao valor do alfa considerado. E, portanto, nesses casos, nós, apesar do pressuposto não ser cumprido, nós vamos poder utilizar o argumento que a ANOVA é robusta a pequenas violações da normalidade, desde que o desvio seja pequeno, obviamente. A variância ser constante é verificada através do gráfico dos valores preditos versus os valores dos resíduos e deve apresentar uma mancha de pontos aleatórios sem nenhuma tendência. O segundo ponto para demonstrar numa ANOVA numa ANOVA de amostras independentes, é mostrar a homogeneidade das variâncias. O teste pode ser o teste de Levine ou o teste de Bartlett. O H0 quer dizer então que as variâncias são todas idênticas e iguais entre si. A hipótese alternativa quer dizer que existe pelo menos uma variância que é diferente, das restantes. Portanto, do teste de Bartlett pode ser utilizado se os resíduos tiverem distribuição normal. O teste de Levine pode ser utilizado mesmo se os resíduos não tiverem distribuição normal, sendo mais robusto que o teste de Bartlett. Novamente, a mesma observação que eu fiz no slide anterior, faço aqui também. Portanto, a ANOVA é robusta a pequenas violações da homogeneidade da variância. Isto é, se vocês tiverem p-values
ligeiramente inferiores ao vosso nível de significância, então vocês podem garantir que, apesar do pressuposto não ser cumprido, que a nova é robusta a estes pequenos desvios. Principalmente se a dimensão das amostras forem idênticas em cada um dos grupos. Caso contrário, então, esta observação que foi feita poderá não ser verdadeira, dado que o erro tipo 1 irá aumentar por causa dos grupos, por causa da dimensão dos grupos serem diferentes. Vamos então ver aqui os resultados. Vemos então que nos resíduos, vemos aqui o gráfico dos valores preditos versus o gráfico dos valores dos resíduos. Esta linha vermelha mostra então que o valor é um valor basicamente constante. Aqui estão definidos os valores dos grupos. Está definido então os valores dos grupos e vemos então que representa os valores. Aqui não vemos que a variância basicamente é constante ao longo do valor destes grupos que estão aqui. E portanto não há assim, podemos garantir então que a variância é aproximadamente constante. Do gráfico do QQ-plot podemos então ver que a maior parte dos valores dos resíduos segue aquela linha, a linha teórica da distribuição normal, então podemos também assumir que os resultados têm distribuição normal. O teste SW também indica-nos isto, o valor do p-value é superior a 0,05, logo não se rejeita H0 e, portanto, quer dizer então que o valor que os resíduos têm distribuição normal. O teste da homogeneidade, também pelo teste de Levine, também não houve nenhum problema. Vemos que o valor do p-value também é superior a 0,05, não se rejeita H0, quer dizer então que as variâncias dos grupos são todas aproximadamente idênticas. E, portanto, os pressupostos da ANOVA estão verificados. Sabemos que existe pelo menos um grupo que é diferente dos restantes e o passo seguinte seria fazer então comparações múltiplas. Como esta aula já vai um pouco longa, então eu vou deixar ficar a parte das comparações múltiplas e o restante para a aula número 2 sobre as ANOVAs. Portanto, se tiverem dúvidas ou comentários, podem colocar nas caixas de comentários aqui do YouTube. Caso contrário, então, eu sugeria que vissem a aula número 2 sobre as ANOVAs. Obrigado por assistirem e espero então ver-vos na aula número 2. Obrigado.